Ano eleitoral desperta partidos políticos do torpor da rotina do parlamento e oposição arregaça as mangas contra candidaturas adversárias. Para falar sobre as investidas do PSDB em relação às denúncias contra a Petrobras e o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, hoje recebemos o deputado federal Vaz de Lima, do PSDB paulista. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, eu quero começar com essa onda de denúncias que tem acontecido envolvendo esse doleiro Youssef, que está preso, as relações dele com um ex-deputado petista, André Vargas, né, que acabou renunciando embaixo de muita pressão, e no meio de toda aquela coisa que fala em milhões e milhões de reais e de dólares, apareceu o nome do pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, num suposto envolvimento, segundo o relatório da Polícia Federal, com um laboratório lá, Labogem, por onde o tal Youssef fazia lavagem de dinheiro. A reação de Padilha foi muito forte, ele nega peremptoriamente e diz ainda que vai fazer interpelação judicial com quem fizer afirmações que ele indicou esse ou aquele para dirigir, que ele participou, etc. Eu quero saber, no PSDB, como é que tudo isso repercute. Eu vejo que o governador Geraldo Alckmin, que a Aécio Neves, estão muito cautelosos. Eles não querem falar da coisa quando perguntados pelos jornalistas. Mas e o partido? O partido, o PSDB, vai agir em relação a tudo isso, considerando o peso dessa pré-candidatura Alexandre Padilha contra Alckmin? Bem, Marielle, vamos deixar claro o seguinte, que isso não foi invenção do PSDB. Não fomos nós que dissemos algo sobre deputados do PT ou de outras siglas partidárias ou do Padilha. Isso aí vem de uma investigação e a imprensa divulga. Eu até entendo bem a posição do governador Geraldo Alckmin e do Aécio, no sentido de se preservar a posição que estão e tal, para ninguém reputar isso como se fosse uma coisa política e tal. Agora, nós do PSDB queremos apurar, como queremos apurar tantas outras denúncias que estão na praça. É o nosso dever, é o nosso papel. E essa apuração seria o quê? Não, nós vamos insistir para que a Procuradoria-Geral, os promotores, portanto, para que os órgãos internos, seja do Executivo, seja do Judiciário, todos possam participar desta apuração. Formalmente vocês vão pedir isso? Seguramente faremos isso, seguramente. Qualquer denúncia que venha a público deve ser levada a estes órgãos, para que haja uma apuração tranquila. Eu acho que é isso que nós queremos. Ninguém vai ficar fazendo acusação, ninguém vai ficar dizendo que isso acabou com a carreira política, ninguém vai dizer que ele é mau sujeito. Queremos apurar. Por quê? Alguém que pense em ser governador de um estado como São Paulo tem que ter responsabilidade com a sua vida pessoal. Agora, deputado, a CPI da Petrobras houve por vários senadores da oposição, Aécio Neves até liderando esse movimento, foram ao Supremo Tribunal e conseguiram que fosse instalada a CPI específica e não a ampla, conforme lideranças do governo queriam e pretendiam. E houve agora também um recuo. Nem governo, nem Renan Calheiros, que disseram que iriam recorrer, vão recorrer. Agora, o senhor acredita que essa CPI da Petrobras específica, nesse ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, vá de fato conseguir aprofundar em investigação e oferecer à população respostas satisfatórias? Se depender da oposição, sim. Nós estamos tentando descobrir essa coisa de Passadina, especialmente, há muito tempo. Eu sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. Há um ano, exatamente em abril do ano passado, eu entrei com um requerimento sobre isso. Sabe o que fez a base do governo? Você que está nos vendo, sabe o que fez a base do governo? Nomeou um relator que literalmente colocou na gaveta.
há um ano. Mas essas investidas contra investigações, CPIs, por parte de partidos de governo, isso aí já é praxe. Aqui em São Paulo, inclusive, o PSDB não quis de jeito nenhum a instalação da CPI para investigar o tal cartel de trens, Não, Marilise, mas aí... Não quiseram a CPI. Outras investigações estão sendo feitas, o próprio governador em entrevista me disse que quer a investigação. Mas CPI, como a oposição quer, essa não houve possibilidade. É que a CPI é um instrumento, já disse o Supremo, eu conheço bem. Eu que pus aqui no regimento interno da Assembleia Legislativa, quando era presidente, tudo sobre CPI. Então, eu entendo perfeitamente. Então, a CPI, você não pode botar a CPI. Se você botar 500 CPI funcionando, você não faz mais nada. Bom, mas é isso que a Dilma pensava e falava também agora com as Petrobras. Aqui tem regras. O que diz o Supremo? Como é que ele regulamentou? Primeiro, CPI é um direito de minoria, não de oposição. Minoria. 1/3 da casa quer investigar, se investigue. Segundo, que tenha um fato determinado. Terceiro, que tenha prazo para acabar. Né? E quarto, que você... Então, 1/3, fato determinado, prazo para acabar e que você tenha, no caso da Assembleia de São Paulo, 5 funcionando concomitantemente. Okay. O que você não pode é botar 12. Entendi. Agora lá no Senado, você não tem as 5 funcionando. Não, lá já está resolvido então, porque o Supremo definiu que é a CPI específica. Andou mal, ouça o que eu estou dizendo, andou muito mal o presidente do Senado. Bom, eu tenho uma última pergunta. Essa conversação toda que está vendo aqui em São Paulo com Gilberto Kassab para uma aliança com Geraldo Alckmin, entre os dois existe clima da liga amistosa, política para um casamento desse porte, Kassab e Alckmin, numa chapa conjunta, seja Kassab como vice ou como candidato ao Senado? Na minha opinião, completamente viável. Vamos lembrar, Mário Covas, 2 vezes governador, Geraldo Alckmin, governador. O DEM, que era o partido de origem do Kassab, sempre esteve conosco. Serra, candidato ao prefeito de São Paulo. Kassab era o vice. Quando foi ter um pequeno estremecimento? Quando, em 2008, o Kassab era prefeito e podia se reeleger, e o PSDB, com o Geraldo Alckmin, entendeu que devesse participar do processo eleitoral. Eu estava muito nessa campanha. O que ocorreu na noite em que se apurou o resultado? O Geraldo Alckmin disse, eu sou um homem de partido. Okay. O que o partido quiser, eu vou fazer. E o apoiou no segundo turno. Quer dizer, não há estranhamento entre os dois. E o vice do Geraldo Alckmin hoje foi alguém apoiado exatamente pelo Kassab, que é o Afife. O senhor está mesmo animado com essa aliança, hein? Estou muito animado. Tá. Por quê? O Kassab é do nosso campo político. Certo. Não há por que não estar junto. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.